Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e ao outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou muito admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos lembra o momento da comunhão, em cada missa, em cada Eucaristia, onde nós repetimos, procurando imitar a fé do centurião e arrancou de Jesus esse elogio tão grande: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, em minha morada, mas dizei uma só palavra, uma palavra, serei salvo. E com essas palavras a gente acolhe Jesus dentro da nossa casa, dentro do nosso coração, aprendendo a entender com fé aquilo que São Paulo ensina para os coríntios. Na época de São Paulo, a Eucaristia se realizava de uma forma muito simples, dentro das próprias casas dos cristãos. A casa da família, foi a primeira igreja. E toda a igreja, como templo de Deus, né, falando do edifício material, procura também ser uma casa, né, uma casa que acolhe as pessoas, uma casa onde as pessoas se sentem em casa, se sentem em família. E ali, naquele ambiente, eles realizavam uma refeição em comum. E junto dela, aqui a gente não sabe muitos detalhes, isso é muito estudado, né? Tentam entender como é que funcionava, se essa refeição acontecia antes da Eucaristia propriamente dita, se a Eucaristia era celebrada no meio dessa refeição. A gente sabe que já nos primeiros anos da igreja já se tem o registro que a refeição em comum dos cristãos, chamado ágape, já tinha se diferenciado bastante, já no final do primeiro século, já no início do segundo, já era um momento bem diferenciado, o momento da ceia
em comum e depois o momento próprio da Eucaristia. Mas ali, segundo as palavras de São Paulo, ele dá a entender que as duas coisas aconteciam mais ou menos no mesmo momento. Então ele passa de um assunto para outro, sem fazer muita distinção, começa a falar que quando eles se reúnem para a refeição em comum, uns comem mais, deixam os outros sem comida, aqueles que têm mais dinheiro trazem alimento, mas não compartilham com os outros, e aqueles que são pobres dentro da comunidade saem dessa refeição ainda com fome. Então ali São Paulo tem que dar um puxão de orelha neles, e tem que lembrar, para eles, que de certa forma toda a refeição do cristão tem como modelo supremo o banquete da Eucaristia, onde o próprio Cristo se entrega como alimento para nós. Se a gente é educado pela Eucaristia, nós aprendemos a nos tornar ofertas vivas, sacrifício vivo, agradável a Deus com a nossa vida. E é assim que a nossa missa não fica sendo apenas um momento de culto isolado na nossa vida, para alguns apenas no fim de semana, mas ela vai se estendendo e a gente começa a viver de forma eucarística, E é isso que propriamente é a vida eucarística, é a gente aprender da Eucaristia a nos tornarmos Eucaristias vivas, ou seja, oferta a Deus e alimento, vida para os nossos irmãos. Essa é a grande lição que a gente tira, de cada Eucaristia, e não somente uma lição naquele sentido de do jeito que eu vi eu vou copiar. Pelo contrário, Cristo entrando na nossa casa começa a nos mudar por dentro, começa a nos transformar por dentro, se a gente acolhe Ele com a mesma fé do centurião romano. Ele vai nos modificando, mudando o nosso coração, mudando a nossa mentalidade e nos tornando cada vez mais semelhantes, cada vez mais compatíveis com essa Eucaristia que a gente recebe. Assim, aquela frase de um famoso ateu, que dentro do seu materialismo dizia: o homem é aquilo que ele come, no fim acaba se tornando uma afirmação profundamente espiritual, porque é isso, se a gente se alimenta da morte, nós nos tornamos morte. Se a gente se alimenta da vida, do pão vivo que desceu do céu, a gente começa a experimentar em nós uma vida que a morte já não pode agarrar, já não pode tirar. Hoje a gente não pode deixar de mencionar essa memória do nome de Maria. O nome de Maria, ele atualmente existem mais ou menos umas 80 possíveis origens desse nome. Então é impossível dizer o que é o nome de Maria, mas todas essas origens possíveis também nos dizem alguma coisa. Se o nome de Maria é entendido na língua aramaica, ele pode querer dizer Senhora. E é interessante que o povo assim começou a chamar Maria, Nossa Senhora. Também, se a gente pensa que o nome tem origem hebraica,
ele pode querer dizer um lugar alto, uma montanha, né? Os lugares altos sempre foram os lugares de encontro com Deus. As imagens de Nossa Senhora, principalmente na América Latina, são cobertas com uma capa de forma triangular para falar que Maria é aquela que personifica todas as profecias que falam sobre o Monte de Sião, sobre esse lugar de onde ia brotar a salvação, é o Monte de Sião em Jerusalém. Então, assim se realiza também Maria como um lugar alto aqui no Espírito Santo, o santuário por excelência de Maria, a Virgem da Penha, ele fica realmente num lugar alto. Se a gente pensa que a primeira vez que aparece o nome de Maria é referente à irmã de Moisés, que tinha esse nome, e se pensar que a origem de Maria é da língua egípcia, traduzindo o nome de Maria para a língua egípcia, poderia querer dizer a amada do Senhor. E também é muito bonito. Existem muitas outras etimologias. Aqui também tem um fato curioso. Um dos grandes estudiosos da Bíblia, tradutor da Bíblia, que foi São Jerônimo, nos primeiros séculos do cristianismo, ele afirmava que o nome de Maria queria dizer gota do mar. Então, ele usava, como ele escrevia em latim, gota do mar, dito em latim é stilla maris, gota do mar. Mas o povo achou muito pouco chamar Maria de stilla maris e mudou uma letra e começou a chamar Maria stella maris, que quer dizer a estrela do mar. E aí a gente tem na Idade Média São Bernardo, que escreve aquela bonita página de Maria como estrela do mar. Ele diz: se você está perdido no mar da vida, no meio da tempestade, olha para a estrela, se guia pela estrela, olha para Maria e invoca Maria. Então, todos esses possíveis nomes de Maria, todos eles são verdade, né? Maria, a amada do Senhor, Maria, a nossa estrela do mar, Maria, esse lugar alto de encontro com Deus, Maria, Nossa Senhora. Que nós, em cada Eucaristia, reconheçamos Maria e ali junto conosco adora o seu Filho, nos entrega o seu Filho, e que a gente aprenda também em cada Eucaristia entregar a ela esse Jesus que nós recebemos, para que ela o ofereça de novo, mais uma vez, a nosso Senhor, em nosso favor e em honra também do seu santíssimo nome de Maria.